A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu quero deixar uma palavra para o seu coração que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram então: diga, quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Observe, irmãos, que os judeus, os sacerdotes e levitas vão vir até João Batista fazendo uma pergunta a ele: quem é você? O que você diz de você mesmo? Só que no meio desse percurso, eles começam a tentar caracterizar João Batista com outros personagens. Você é Elias? Você é profeta? E aí, João Batista, ele tem a possibilidade de assumir uma outra posição. Uma posição talvez bem mais favorável ao que ele estava. Mas mesmo em diante a essa possibilidade, o que eu quero deixar para você é que João Batista, ele sabia quem ele é e ele estava feliz por ser quem ele era. Sabe por quê? Porque eu entendo que João Batista, ele entendia o propósito da vida dele na terra. Ele entendia que ele era único e que para ser alguém reconhecido pelo Senhor, ter um ministério ao lado do Senhor, não era necessário que ele fosse outra pessoa a não ser ele mesmo. João, ele sabia quem ele era e ele não precisava se vestir de outro personagem para ter credibilidade. E aí eu lembro muito da história de Davi, né? Quando Davi, ele quer lutar contra Golias, Saul vai emprestar sua vestimenta de soldado, de comandante para ele. E ele vai tentar vestir, mas ele vai sentir aquela roupa muito pesada. Não estava adaptada para ele, ele não se adaptava naquela roupa. Então ele optou por ser ele mesmo. As pessoas vão querer te vestir de personagens, vão querer ditar regras na sua vida que não vai condizer com o que você quer para você. E eu quero te dizer, a decisão de aceitar ou não é única e exclusivamente sua, tá bom? Ninguém pode decidir por você quem você vai ser, qual papel você vai assumir. Ou você é um participante da sua história, ou então você é o personagem principal da sua história. Ou você é só como se diz em novelas e filmes, ou você é só um personagem secundário, para dizer assim, porque me fugiu da memória o nome certo, ou você vai ser o personagem secundário da sua própria história, ou então você assume o personagem principal. Segunda coisa é que João responde: eu sou uma promessa que concretizou. No verso 23, você vê que ele vai responder: eu sou a voz que clama no deserto, assim como disse o profeta Isaías. Então ele estava dizendo o seguinte: eu sou uma promessa. Eu sou a promessa que se concretizou, que se materializou. Eu quero dizer para você, você é uma promessa. Você é uma promessa de Deus para a tua casa, para a tua família. Pode ser que você tenha escutado durante todo esse tempo que você
é um aborto mal feito, que você é uma maldição, que você não deveria ter nascido. Mas eu quero te dizer, se o homem da terra não te planejou, o Deus do céu fez planos para você estar aqui. Então você é uma promessa concretizada, né? Uma promessa do céu concretizada para um propósito. João Batista sabia, eu vim para endireitar caminho, eu vim para fazer algo. Você não está nessa vida passeio, você tem um propósito, você precisa encontrar esse propósito. Talvez a sua vida não faz muito sentido porque você ainda não encontrou esse propósito, mas quando você encontrar esse propósito, tenha certeza disso. Quando você encontrar esse propósito, a tua vida vai começar a ter sentido. Eu preciso encontrar um propósito. Aquilo em que eu faço por felicidade, eu não faço obrigado, eu não faço porque me força, eu faço porque me faz feliz. Mesmo que talvez eu não ganhe financeiramente aquilo que eu quero, mas eu sei que eu estou no lugar que eu deveria estar, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Você pega as peças e ela tem os seus lugares certos para ser encaixada, para montar uma figura. Mas você pode pegar uma peça e ela parecer muito que encaixa naquele quadrado, né? naquela brecha aberta. Mas você vai ver que não se encaixa, porque os lados são diferentes, a espessura, a imagem não combina. Mas quando você pega a peça certa, você não precisa fazer nem força. Só de colocar, ela se encaixa, porque ali é o lugar dela. É isso que o céu está dizendo. Você precisa encontrar o seu lugar na vida. Você precisa encontrar o propósito a qual você foi gerado. Como fazer isso? Orando a Deus, pedindo ao Senhor. Eu, por muito tempo, também não sabia qual era o propósito da minha vida. Me questionava, perguntava a pessoas, até que um dia eu entendi e busquei ao Senhor para tentar entender qual era o meu propósito, o que eu amava fazer. E o Senhor foi me direcionando para que Ele me chamou, né? Para ensinar, para ajudar pessoas, para levar o Evangelho, para amar pessoas. Então, isso me faz muito bem quando eu exercito essa chamada. Isso me faz muito bem, eu me sinto viva. E aí eu entendo, esse é o meu propósito de vida. Terceira coisa que eu quero dizer para você sobre esse texto, para a gente concluir, é João. João cumpriu aquilo ao qual ele foi chamado para fazer, endireitar o caminho do Senhor, né? Endireitar o caminho do Senhor. Lá em Marcos, capítulo 1, verso 4, Marcos, capítulo 1, verso 4, diz assim: E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Olha como que como ele endireitava o caminho. Ele pregava, né, a palavra do Senhor, a palavra de arrependimento, e batizava. Então ele exercia uma função, ele exercia um ministério. Não dava tanta posição financeira, não trazia muito recurso para ele, mas era algo que ele fazia com alegria, ele fazia porque amava, ele não fazia porque foi imposto, ele fazia porque era uma essência dele, era um chamado dele. E isso é muito melhor do que ser retribuído financeiramente por aquilo que eu não gosto. Então eu quero concluir essa palavra falando com vocês o seguinte: eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo vai dizer isso à igreja de Filipenses no capítulo 1, verso 6, que o que Deus começou na tua vida, Ele é fiel para terminar. O que Deus começou quando ainda você era uniforme, quando você ainda estava no ventre da tua mãe se formando, Deus já fez ali um projeto para a tua vida. E a palavra de Deus está concluída dizendo: Ele vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar. O necessário para isso acontecer é você saber quem você é e não tomar mais para você roupagem, características
ou até mesmo nomes, posicionamentos que não condiz com a sua verdade, né? A palavra de Deus vai nos mostrar que no Val de Jaboque, Jacó está com muito medo, porque depois daquele momento ele vai encontrar com seu irmão Esaú depois de muitos anos, após ter roubado ele, saqueado a sua primogenitura e também, né, o seu direito de receber a bênção. Então, a palavra de Deus vai dizer que Jacó está com muito medo, mas ele vai ter um encontro com um anjo ali naquele Val de Jaboque, e a palavra de Deus diz que naquele momento, né, ele vai falar: eu não largo enquanto o Senhor não me abençoar, eu não largo. E ali aquele anjo vai perguntar: quem é você? E ele vai falar: eu sou Jacó. E aí o anjo vai dizer para ele: você não é mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus. Então, o que eu quero dizer? Jacó poderia mentir. Novamente, ele podia dizer: eu sou Esaú, né? Até porque ele não sabia o que estava acontecendo realmente ali. Ele estava agarrado a uma promessa, uma esperança, mas ele não sabia o que estava acontecendo fisicamente, conscientemente, se aquilo era um sonho, se não era, ele não sabia. Mas ele foi verdadeiro. Ele falou: eu sou Jacó. E Jacó, todos sabem que a tradução do nome é enganador. Ele está dizendo: eu poderia falar que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas eu quero acabar com essa farsa. Ele se despiu dessa farsa, e essa farsa que foi imputada para ele pela própria mãe, né? Porque ela que dá a ideia dele se caracterizar como seu irmão. Então, às vezes as pessoas vão querer te encaixar num mundinho que elas querem, que elas acham perfeito, mas que não faz nem um pouco sentido para você, e você precisa então responder: quem é você? O que você quer? Você precisa ter essa resposta. Você precisa ter essa resposta. Quem é você? O que você quer? Porque aí nenhuma outra influência vai pesar na tua vida. E aí Jacó, ele não vai mentir, ele vai falar: eu sou Jacó, eu sou o enganador. E porque ele falou a verdade, o Senhor mudou aquele anjo, né, que representa, né, representa o próprio Jesus, vai transformar a vida de Jacó, né, mudando o seu nome, né, para os judeus. A mudança de nome, ou o peso do nome, dava característica à personalidade dele. Então, o Senhor muda ali a história de Jacó, porque ele foi verdadeiro. E é isso que ele quer fazer com você. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o seu cenário de vergonha, quando você começar a assumir a tua verdadeira posição, sem se importar com o que dizem, com o que vão dizer, com o que você vai perder, se importando simplesmente com o desejo de realizar aquilo que você nasceu para realizar e ser pleno e feliz. Que Deus possa te abençoar. Eu vou estar orando pela tua vida e nós vamos estar terminando esse vídeo. Amém? Senhor, eu quero entregar todos os irmãos em tuas mãos, que parou até esse momento para ouvir essa palavra. Que possamos, Senhor, assumir a nossa posição nessa vida e na terra, e que em nome de Jesus, aonde chegar esse vídeo, vidas venham entender e ter resposta de quem elas são, o que elas querem, e que nenhuma influência maligna venha disturbar, venha modificar aquilo ao qual o Senhor planejou para essa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz de Jesus. Obrigada por acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe.